Muito bem. Então eu estou voltando aqui com vocês para continuar nossa série que está chegando ao fim, de mensagens sobre o livro de Neemias. Nós não estamos fazendo um estudo exegético do livro de Neemias, versículo por versículo. Nós estamos, debaixo da ajuda do Senhor, debaixo de oração, procurando pontos principais desse livro que possam nos ajudar no momento atual. E nós colocamos como tema desse estudo a reconstrução de uma nação. E quando você fala de nação, você tem que entender que nação é uma parte física e uma parte de povo, certo? Uma nação é constituída pela terra, parte física, e pelo povo que habita na terra. Claro que aí envolve a sua cultura, a sua língua e assim por diante. Isso é que é uma nação. Então o povo de Deus é uma nação santa, amém? Usando o termo lá de 1 de Pedro. Somos uma nação santa. No Velho Testamento era a nação de Israel. Na era do Novo Testamento, essa nação santa é a igreja. E assim como houve uma restauração física naquela época da volta do cativeiro, também houve uma restauração do povo. Não apenas o lado físico do templo e dos muros de Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém, que tinha sido totalmente destruída. Essa parte física foi restaurada e isso ficaria incompleto se não tivesse as pessoas. Na verdade, na minha próxima mensagem, eu devo falar sobre a ocupação da cidade, ou o povoamento da cidade. Hoje nós não vamos chegar lá ainda, tá? Hoje nós vamos abordar os capítulos 9, 10 e 11. 9, 10 e talvez entrar no 11 um pouquinho, se o Senhor nos permitir, tá? Então, só numa breve revisão, por que houve essa necessidade de restauração? Então nós temos que, de uma maneira panorâmica, ver o que foi que aconteceu. Deus escolheu uma nação para ser o seu testemunho nessa terra. Todos nós sabemos disso. Essa nação era a nação de Israel. E a partir de Davi, principalmente, se estabeleceu uma realeza em Israel. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que estabeleceu totalmente o reino de Deus. E deixou o seu filho Salomão encarregado da edificação daquele templo maravilhoso. Mas os reis que vieram após, principalmente Salomão, eles não seguiram bem. O seu próprio filho causou uma divisão no seu povo, né? Então ficaram 12 tribos ao norte e apenas 2 tribos ao sul. Veio o cativeiro da Assíria, que levou quase todo mundo do norte, deixou algumas pessoas, mas trouxeram gente de fora, misturaram tudo e isso virou o que nós chamamos de samaritanos. Mas aquelas 2 tribos do sul, por algum tempo, ainda permaneceram sendo o testemunho de Deus naquela época. Mas os reis também, a maioria abandonou o Senhor, idolatraram, deuses das nações, e Deus falava com eles, alguns restauraram, tivemos reis maravilhosos como Ezequias, como Josias, não é? Mas, infelizmente, eles sempre voltaram para a idolatria, e quando não teve mais jeito, Deus falou o seguinte: já que vocês querem idolatrar, vão lá para a fábrica de ídolos, vocês vão gostar demais de Babilônia. Babilônia é a fábrica de ídolos. Já que vocês estão escolhendo os ídolos, então eu vou levar vocês para a Babilônia. E o povo foi levado cativo para a Babilônia e lá ficou 70 anos. Pela misericórdia de Deus, esse cativeiro tem a data de vencimento. E pela profecia de Jeremias, isso duraria apenas 70 anos, tá bom? Deixa eu marcar meu tempo aqui direitinho, muito bem. Senhor Jesus. E então, agora, depois de 70 anos, Deus levantou pessoas, como Zorobabel,
como Esdras e como Neemias, que voltaram e fizeram um trabalho de restauração, de reconstrução. Primeiramente com Zorobabel, Esdras, os profetas Ageu, Zacarias, né? Principalmente esses dois trabalharam ali para a reedificação do templo e depois de algum tempo o Neemias se sentiu incomodado com toda aquela destroço em Jerusalém e voltou e conclamou o povo a levantar os muros da cidade. O templo representa a casa de Deus. Isso é muito importante que vocês sempre tenham em mente que o templo ali é a habitação de Deus com os homens. E que os muros de Jerusalém é a proteção da casa de Deus. E a proteção da casa de Deus é o governo de Deus. A casa de Deus só estará protegida se o governo de Deus estiver ao redor da casa de Deus. Se houver governo humano, se houver intervenção humana, mandatário humano em volta da casa de Deus, isso não é o reino de Deus. No Novo Testamento, esse governo é o governo do Espírito Santo. Atos 13:1 fala que havia irmãos servindo ali em Antioquia, e eles oravam e jejuavam. Então disse o Espírito Santo. Quem fala na igreja é o Espírito Santo. Amém? A Bíblia não é claro como que o Espírito Santo falou para eles. Não está muito claro, nós não podemos, não devemos conjecturar sobre isso, tá certo? Mas com certeza não foi sobrenaturalmente, foi organicamente. Da mesma maneira hoje, nós, vivendo em nosso espírito, nós podemos ter o governo do Espírito Santo na sua vida pessoal, resultando no governo do Espírito Santo na vida coletiva. Então o governo do Espírito Santo na igreja depende do governo do Espírito Santo em sua vida pessoal. Muito bem. Houve essa restauração física, isso está relatado até o capítulo 7 de Neemias, e a partir do capítulo 8, que nós já falamos na última mensagem, nós temos o início da restauração espiritual. E essa restauração espiritual, ela começou maravilhosamente bem, porque eles se reuniram em torno da palavra de Deus. Você quer restaurar a sua vida? Só tem uma maneira, você buscar a palavra de Deus. Então nós vimos todo o livro ali, todo o capítulo 8, onde eles se reuniram, estudaram, os levitas ensinaram o povo, e o resultado disso foi o quê? Muita alegria. Toda vez que a igreja se volta para a palavra de Deus, tem alegria. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós nunca vamos deixar de enfatizar isso, meus irmãos. Nós precisamos, número 1, da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que tudo se restaura. Gênesis 1 nos mostra que havia trevas sobre o abismo, havia águas sobre a terra, mas a palavra de Deus veio e restaurou todas as coisas. A palavra de Deus veio a Abraão, e quando a palavra de Deus veio a Abraão, ali foi o início de uma nação. A palavra de Deus veio aos profetas no Velho Testamento, e essa palavra de Deus organizava o povo de Deus quando eles estavam meio desorganizados, e nem sempre isso acontecia, como foi o caso de Jeremias, que chorou, gritou, esperneou e nada aconteceu, não tinha nenhum seguidor, por isso que Deus mandou todo mundo para a Babilônia. Não queremos chegar mais nesse nível, irmãos. Nós estamos hoje lutando pela palavra de Deus. Isso é o Velho Testamento. Homens foram levantados por Deus como profetas. No Novo Testamento, Hebreus fala que no passado Deus falou pelos profetas, mas agora, amém? Agora, ele fala em quem? O Filho é a palavra.
João 1. No princípio era o verbo, ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra agora tornou-se carne, versículo 14 de João 1. E habitou entre nós, e no grego é tabernaculou entre nós. Preste bem atenção a essa palavra, que após essa festa que houve aqui, no capítulo 8, a partir do versículo 13, tem uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Por isso Jesus veio e se tornou a nossa festa dos tabernáculos. Jesus veio habitar conosco. E ele morreu para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Por isso nós partimos o pão nessa manhã, o irmão testemunhou que esse é o pão de todos os filhos de Deus. Porque ele morreu na cruz. E esse tabernáculo de Deus, que era Cristo, agora, ele, como Espírito, entra naqueles que creem. E aqueles que creem em Jesus se tornam, então, a igreja, que é a casa do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. Coluna e base da verdade. Então, muito importante isso aqui. Após a palavra chegar, trazer alegria, olha só o que aconteceu. Versículo 13. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, eu gostaria que vocês me acompanhassem no quadro, tá bom? Os irmãos aí usem a NA, tá bom? Aqui houve uma volta à palavra, houve festa, o povo se alegrou, o povo inclusive ficou cheio de um espírito de fraternidade, e até mandaram porções para aqueles que não tinham nada. Esse foi o efeito devastador da palavra de Deus. Aqui fala, no dia seguinte, imediatamente é isso. Na verdade, e olha só, num dia só, não dava para estudar a palavra de Deus, que eles deixaram de ouvir há 70 anos. Muitos que nasceram na Babilônia nunca nem tinham tido contato, ou quem sabe lá nas sinagogas, alguma coisa. Mas eles viram que há algo precioso na palavra de Deus. E no dia seguinte, as lideranças, presta atenção, meus irmãos líderes, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para fazer o quê, irmãos? Estudarem as palavras da lei. Nós precisamos estudar a Bíblia. Não esqueçam disso, meus irmãos. Eu não estou falando de estudo teológico doutrinário, mas a Bíblia precisa ser estudada. Por causa da falta de um estudo adequado da Bíblia, muitas pessoas se distraem, se desviam da palavra de Deus e seguem outras doutrinas estranhas e seguem seitas estranhas. Sabe por quê? Por falta de estudo da palavra de Deus. Meu amado irmão, nessa noite você tem que tomar uma decisão. Se você é aquele que só lê a Bíblia pelos devocionais, você é um forte candidato a se desviar. Geralmente os devocionais, muitos que tem por aí, são antropocêntricos. Eles só existem para alisar a sua alma, as suas necessidades. Uma boa parte. Temos bons devocionais, devocionais do Otmani, devocionais do Spurgeon e outros. Mas cuidado, independente de qualquer coisa, um devocional, ele não vai levar você a compreender de uma maneira sistemática o plano eterno de Deus para você e para a igreja. O plano da redenção, o plano eterno de Deus, o plano de Deus para a igreja, o plano de Deus para o reino, para a eternidade.
você precisa estudar a palavra de Deus. Mas, meu irmão, isso é coisa da mente. Não, isso não é coisa da mente. É e não é. É e não é. Porque Deus nos deu uma mente para estudar a palavra dEle. Mas Deus nos deu também o Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas que o Senhor Jesus falou. E todas as coisas que o Senhor Jesus falou estão aqui na Bíblia Sagrada. Ah, irmão, mas eu não entendo. Se você não entende, é porque você não está usando o seu espírito. Porque essa palavra escrita, com o espírito que tem dentro de você, é suficiente para você entender Deus e a sua salvação. Eu quero insistir nesse ponto, irmãos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Comece hoje. Comece hoje. Um estudo sistemático da palavra de Deus. Não espere também por nós aqui. Faça você mesmo o seu estudo. Se precisar, tem muitos comentários bíblicos muito bons. Recomendo a vocês os comentários do nosso irmão pastor Hernandes Dias Lopes. Muito bons os seus comentários. Vocês podem usar para levar vocês. Muita coisa que eu estou falando de Neemias eu aprendi lá. Então, irmãos, mas é uma coisa que nós precisamos fazer. Estudar a palavra de Deus, amém? E o povo, depois de estudar a palavra de Deus, versículo 14, diz, aconteceu o seguinte, acharam escrito, olha só que coincidência, aquele era, olha só, o capítulo 8:1 diz, quando chegou o 7º mês, coincidência ou soberania de Deus? Ninguém programou, Deus programou, porque o 7º mês estava escrito na lei, em Levítico 23 e Deuteronômio 16, que era para se fazer uma festa ao Senhor, a terceira festa do ano. Haviam 3 festas, a Páscoa, tá? A festa das semanas e a festa dos tabernáculos. A Páscoa era no 1º mês do ano, a festa da colheita, ou a festa das semanas, era quando começava a colheita, não tinha dia fixo, mas após isso aí, se contaria 49 semanas, 7 semanas, que dá 49 dias, e você tinha ali você tinha, chegando ao mês 7º, a festa dos tabernáculos, tá bom? Então, eu não tenho tempo agora de explicar para vocês essas festas, mas vocês vão estudar a Bíblia que vocês vão entender bem direitinho, tá certo? Muito bem. Aqui foi exatamente no 7º mês. Eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Deviam morar em cabanas. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém. Eles ouviram, aprenderam a palavra e imediatamente obedeceram a palavra de Deus. Então o passo seguinte, irmãos, é obedecer. Obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Esse deve ser o nosso coração. Quando você vai estudar a Bíblia e você recebe revelação do Espírito Santo, muitas vezes é uma revelação para você pessoalmente. Como é que anda a sua vida de santificação? Como é que anda a sua vida moral diante dos homens? Como é que anda a sua reputação diante dos homens? Você vai à Bíblia. O Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa corrigir na sua vida, e você deve imediatamente obedecer a palavra de Deus e cair em campo. Amém? Foi isso que eles fizeram. Acharam escrito e imediatamente assim publicaram e anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas como está escrito. Ou seja, está escrito, vamos obedecer. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus. Quem fez a sua cabana nos átrios da casa de Deus, no átrio ali do templo? Provavelmente os que moravam fora de Jerusalém.
quem morava em Jerusalém fez lá nos seus terraços, né, junto das suas casas, e outros fizeram no pátio da casa de Deus, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas. Porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. 7 dias de festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia houve uma reunião solene, uma conferência, tá certo? No nosso linguajar aqui, conforme estava ordenado na lei. O que significa isso, meus irmãos? A festa dos tabernáculos. A cabana significa o nosso viver. Abraão viveu em tendas com Isaac e Jacó. Aquilo representava o viver deles. O viver naquela época, a sua morada era dentro de uma cabana, e eles não tinham lugar fixo. E quando eles foram para o Egito, cresceram, sofreram e foram retirados de lá, eles moraram em tendas 40 anos no deserto, ao redor do tabernáculo. Duas coisas nós precisamos prestar atenção aqui. A tenda, a cabana, é o nosso viver. Onde deve estar armada a nossa tenda? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta. A sua casa tem raízes nessa terra? Porque uma tenda é uma edificação sem fundação, sem raiz. Primeira lição aqui, meus amados irmãos, nós não podemos ter raízes nessa terra. Como fala Hebreus 11, somos forasteiros e somos peregrinos nessa terra. Não adianta construir um edifício para nós nessa terra, do ponto de vista figurativo. Porque a nossa vida é uma vida de forasteiro. Nós não temos raízes aqui. Essa é uma grande lição que nós precisamos aprender nessa noite. A sua vida é para quê? A sua vida gira em torno de quê? Qual é a sua causa? Se a sua causa não for morar junto do templo santo, a sua causa é uma tragédia, tá? É um caos para você. Aqui o que Deus estava falando, você não deve ter raízes onde você morar, seja lá no norte, seja no sul de Israel, você tem que festejar uma festa no 7º mês, trazer a sua morada para Jerusalém, trazer a sua morada para junto da casa de Deus. Ou seja, eu não estou arraigado nessa terra, o meu lugar de viver é junto da casa de Deus. Aquilo era um memorial para os filhos de Israel. Meu querido irmão, minha querida irmã, meus jovens, eu sei que vocês estão preparando a vida de vocês, como eu fiz a minha também, me preparei, isso não tem nada de errado, mas tudo que você deve fazer na vida, deve ter claro uma coisa, você não deve fincar raízes nessa terra. Quando eu ganhei a visão da casa de Deus, e do plano de Deus, a primeira coisa que eu disse para a Jussara, logo depois, falou, eu não posso ficar muito tempo trabalhando nesse emprego. Foi isso? Senhor, eu quero no máximo 5 anos, me dê 5 anos para eu arrumar minha vida, e eu quero cair fora desse negócio. Exatamente, nesse período, eu pedi demissão e fui embora. Sabe por quê, meus irmãos? Não é porque eu sou bom demais, nem espiritual demais, não. É porque eu ganhei uma visão. Você precisa ganhar essa visão. Eu trabalhei numa empresa 3 vezes, pedi demissão 3 vezes. As 2 primeiras foi por causa da casa de Deus. Quando eu já estava aqui, já tinha começado a cuidar da igreja aqui,
já passados cerca de 6 anos por aí, Deus me chamou e disse: saia daí de novo. Eu saí. Sofri para burro. Deixei de pagar o aluguel, o condomínio, a escola dos meninos. Mas você tem que ter uma visão, nem que você sofra. E, na verdade, nós fomos chamados para sofrer nessa terra. Se você está querendo boa vida nessa terra, a igreja não é o seu lugar. Onde está a sua tenda? Onde está a sua tenda? Meus queridos jovens, vocês ainda vão começar a levantar as tendas de vocês. Lembrem disso. Não construam um edifício de 10 andares, cheio de departamentos, cheio de degraus para você subir, subir, subir. Isso se chama Torre de Babel. Isso é idolatria. Você não pode viver para você mesmo. Nós falamos que a maior idolatria hoje é a idolatria do ego. E esse é um problema sério, inclusive no meio dos filhos de Deus. Nós nos colocamos em primeiro lugar. Mas o apóstolo Paulo falou o seguinte: não mais eu. Sempre que você achar que está em primeiro lugar, fale isso que o Paulo falou. Não mais eu, mas Cristo. Onde você armou a sua tenda? Ou você nem tenda tem mais, você tem um prédio, você tem uma mansão. Eu não estou falando, irmãos, fisicamente, tá? Por favor, eu sei que tem irmãos aqui que são muito prósperos nessa questão. Eu estou falando espiritualmente, tá? Quando eu construí a minha casa, logo na semana seguinte que eu fui morar, eu tive um sonho. Eu fui para frente da minha casa no meu sonho, eu estava olhando para a minha casa, deslumbrado com o que Deus tinha me dado. De repente o chão abriu e a casa afundou no buraco. Eu acordei desesperado. O Senhor Jesus. E no sonho eu falava: meu Deus, eu gastei X milhares de reais e agora eu não tenho mais um centavo ali, ainda estou devendo no banco alguma coisa. E agora? E o sonho acabou, graças a Deus que eu acordei. E naquele ano, 6 meses depois que eu estava morando na minha boa casa, eu fui embora para a Europa. Morar com 13 pessoas dentro de uma casa, com 2 banheiros. Aí eu entendi. Aquela casa não poderia ser algo em que eu me aferrasse. Fiquei 5 anos fora. Morando com um, morando com o outro. Depois que a coisa melhorou um pouco lá em Portugal, eu tinha a minha própria casa, mas ainda assim, tive que hospedar jovens por 6 meses, 2 meses, 3 meses, sempre recebendo gente na minha casa. Eu não sou melhor do que vocês, não sou melhor do que ninguém. Eu estou falando para vocês uma experiência pessoal do que eu estou falando. Deus me mostrou que eu não posso colocar a causa da minha vida numa casa, num carro, numa profissão, num casamento. A minha tenda deve estar junto da tenda de Deus. E a minha habitação não pode ter raiz nessa terra. Eu já estou demorando demais aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu disse para o Senhor que essa mensagem não é minha, essa mensagem é dele, que ele fale o que ele bem entenda, tá bom? Gastamos um bom tempo aqui, eu creio que Deus tem alguma coisa para falar aqui, tá certo? Muito bem, então, com respeito à festa do tabernáculos, é isso, tá? O nosso viver deve estar junto da casa de Deus. Entrando no capítulo 9, no dia 24 deste 7º mês, ou seja, logo depois da festa dos tabernáculos, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Lembrem-se que eles liam a Bíblia todo dia, estão lembrados aqui? Que eles leram a palavra, né? Saiu tal, versículo. No versículo 12 eles estudaram a palavra de Deus, né? E no capítulo 8, antes do 13, vocês viram que
todo o tempo ele estava ali lendo a palavra de Deus. E quando você senta para estudar a palavra de Deus junto com o Espírito Santo, além de você descobrir que você não tem nada nessa terra, que a sua casa tem que estar junto da casa de Deus, você descobre outra coisa, que você não presta. Que tal? Capítulo 9. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para o quê? Um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. Primeiro problema, mistura com os estrangeiros. Primeira coisa que eles fizeram, temos que nos separar dos estrangeiros. Quem iluminou esses irmãos? A palavra de Deus. Primeira coisa, os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia. Eu não sei se aqui é o dia de 24 ou de 12. Se for de 12, a quarta parte dá mais ou menos 3 horas, né? 3 horas por dia leram a Bíblia. Fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Se você parar para estudar a palavra de Deus, você vai descobrir 2 coisas. Primeiro, que a sua tenda deve estar junto da tenda de Deus. Segundo, que você precisa confessar os seus pecados. Que você está metido com estrangeiros. Que o povo de Deus não pode se misturar com estrangeiros. No final desse livro tem outra menção a isso, mas eu não vou falar aqui, porque já é outra abordagem. Mas isso aqui foi resultado de oração, de comunhão na palavra de Deus. O que é estrangeirice? Estrangeirice é se acomodar com as coisas do mundo. Tudo que está no mundo é estrangeirice. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não estou dizendo que a gente não vai usar as coisas do mundo. O que Jesus falou foi, se alguém amar o mundo, aliás, apóstolo João, né? O amor do Pai não está nele. Estrangeirice, irmãos, é se apegar às coisas do mundo, bens materiais. Essa vida de ganância, de ganhar demais, do lucro de qualquer forma. Irmãos empresários, pensem nisso. Não queiram lucrar de qualquer forma. Se você tem um negócio, lembre-se que esse negócio deve ser também uma tenda plantada junto à casa de Deus. Se você tem um emprego e tem uma carreira a subir, cuidado como vai subir a sua carreira, que muita gente sobe pisando no pescoço dos outros. Irmãos, a primeira coisa é jogar fora toda estrangeirice. Se você for à Bíblia, se você buscar a Deus seriamente, você vai jogar fora tudo o que é do mundo. O que mais? Eles fizeram uma oração e os sacerdotes levantaram e falaram, levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus de eternidade a eternidade. E aqui começa uma oração no versículo 5, que vai até o final do capítulo, até o versículo 38. Nessa oração temos alguns princípios. Em primeiro lugar, nós devemos exaltar a Deus. Eu não tenho tempo de ruminar essa oração com vocês leiam isso em casa, amém? Estudem essa oração em casa, amém? Primeira coisa, exaltar a Deus. É o que está nessa oração aqui. Segunda coisa, declarar os feitos de Deus na vida, porque nessa oração eles fazem uma revisão de toda a caminhada deles, desde o Egito até as guerras, o deserto, as guerras para vencer em Canaã, tal, até aquele momento que Davi estabeleceu o trono ali em Jerusalém. E eles sempre diziam, o Senhor estava conosco, foi o Senhor que fez isso, Tu és Deus, Tu és justo, Tu és o Senhor. Essa é uma lição muito rica para nós, irmãos. Nós devemos olhar a nossa história, nós devemos rever
a nossa história e declarar os feitos de Deus na nossa vida. Não é bom estar remoendo coisas do passado. Eu sei, tem coisas tristes do passado que não é bom para remoer. Mas tem coisas do passado que foram Deus que fez. E você não pode esquecer. Você não pode esquecer a história de Deus escrita na sua vida. Não esqueça da sua salvação inicial. Não esqueça do primeiro amor. Nós cantamos o primeiro hino, né? Voltar ao primeiro amor. Não esqueça do primeiro amor. Éfeso fez isso. E perdeu ali o candelabro. Hoje é um monte de monturo lá no lugar da cidade de Éfeso. Essa oração então fala da exaltação de Deus e da declaração dos feitos de Deus. E quando chega no versículo 38, irmãos, eles tomam uma decisão. Olha só. Por causa de tudo isso, é no final da oração, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. Por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ele. Então, a liderança tomou novamente a dianteira. Os líderes foram os primeiros que assinaram. Os que colocaram o seu selo, já começa o capítulo 10 dizendo, foram Neemias, o governador. O líder master daquela época, Neemias, que representava o Senhor Jesus naquela reconstrução, ele tomou a liderança e foi o primeiro que assinou a aliança. A aliança é um contrato. Você precisa fazer um contrato com Deus. Sabe por que a nossa vida não cresce? Porque nós não queremos fazer contrato com Deus. A gente recebe luz, a gente ganha a visão, tudo, a gente está muito claro, mas logo vem Satanás, ali como na parábola de Mateus 13, e tira a palavra. As aves do céu tiram a palavra. Antes das aves dos céus chegarem, escreva a sua aliança com Deus. Se possível, escreva de verdade, num caderno. E quando a ave maligna chegar, pegue o caderno e leia o que você prometeu para Deus. Nós precisamos hoje, irmãos, tomar uma decisão na nossa vida. Aliás, sempre que nós formos a palavra de Deus, que Deus nos iluminar, nós devemos fazer uma aliança com Deus. E a aliança é isso aqui, ó. Não é Aragão? Cadê Aragão? Não está aí hoje, não? Aragão dá muito valor isso aqui, ele tem razão, né? Tem alguns irmãos que não usam aliança, né, Aragão? E ele fica incomodado. Tá certo, isso aqui está dizendo o seguinte, eu tenho uma aliança com alguém, não se aproxime, longe de mim. Longe de mim, arreda Satanás. Para trás de mim, bicho. Mas você tem alguma coisa física que te lembra. Por que nós temos a ceia do Senhor? Para nós lembrarmos a aliança que Deus fez conosco. De nos salvar, de nos perdoar, de nos dar a salvação, não é isso, irmãos? Os símbolos sagrados da mesa do Senhor, para nos lembrar, nós precisamos escrever aquilo que nós decidimos na luz de Deus, porque senão você esquece. E as aves do céu vêm e levam fora a palavra de Deus que chegou no teu coração. Muito bem, então eles tomaram aqui a iniciativa. Eu quero, aqui nesse capítulo 9, o versículo 1, o primeiro foi Neemias, depois ainda no versículo 8, os sacerdotes, no versículo 9, os levitas, no versículo 14, os chefes do povo, no versículo 28, o resto do povo. Ou seja, irmãos presbíteros, irmãos diáconos, irmãos líderes de pequenos grupos, irmãs líderes do serviço das irmãs, vocês têm que tomar a iniciativa. Muitas vezes o serviço de Deus não anda em nossas mãos, porque nós como líderes, nós somos hipócritas. Há muita liderança hipócrita. Reputação, moral. Qual é a sua reputação? Na verdade,
Isso era o maior requisito, o primeiro requisito dos diáconos em Atos 6, que sejam homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Reputação vem em primeiro lugar, porque o Espírito Santo não vai encher ninguém sem reputação, pelo menos para servir. Vocês estão entendendo, irmãos? Como está a sua vida diante das pessoas? O que é reputação? Reputação é o que os outros pensam de você. Se você sair perguntando por aí, pode ser que seja complicado para você. Você tem coragem de sair perguntando por aí o que é que a pessoa pensa de mim? Você tem coragem de fazer isso? Se você não tem, é melhor você abrir mão de qualquer liderança no serviço. Você não está qualificado para ser um líder na casa de Deus. Nós vamos daqui para frente dar muito valor à questão das lideranças nos pequenos grupos. Nós estamos preparando um material e começar um aperfeiçoamento de líderes de pequenos grupos. Aguardem, pode ser ainda esse ano. Mas fiquem certos de uma coisa: reputação em primeiro lugar, em segundo lugar, cheios do Espírito Santo. Sem isso, não tem como você ser líder de coisa nenhuma. Talvez você não é líder nem na sua casa, com a sua mulher e seus filhos. Aliás, é aí que você deve começar. Pergunte para os seus filhos, quem é você para eles? Amém? E aí eles fizeram aliança. E qual era a aliança? A aliança era legal demais. Está no versículo 29. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, ou seja, o resto do povo. Olha só, Neemias, os sacerdotes, os chefes das famílias, os chefes do povo e o povo. Todo mundo aderiu para fazer uma aliança. E que aliança era essa? E prometeram com juramento e sob pena de maldição, número 1, que andariam na lei de Deus. A lei de Deus, irmãos, em primeiro lugar. A palavra de Deus em primeiro lugar. Essa foi a primeira, como é que a gente chama? A primeira cláusula da aliança, no contrato com Deus. A lei, andar de acordo com a lei de Deus. Então faça um retrospecto na sua vida, estude a palavra de Deus e veja se você está andando de acordo com a lei de Deus. Mas você precisa prometer isso aí para Deus, está certo? Segundo, essa lei foi dada por Moisés, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízos e os seus estatutos. Então tudo isso inclui a lei de Deus, está certo? Versículo 30, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com os seus filhos. E agora? Relacionamento matrimonial com incrédulo, vale a pena? 75% dos casamentos que apostaram nisso deram errado. Essa é uma estatística que existe. Todo crente que resolveu buscar um cônjuge lá fora, 75% deu errado, 25% deu certo. Nós temos alguns casos aqui que deu certo, mas é só 25%. Agora, presta atenção uma coisa. Você vai viajar daqui para São Paulo, em certa companhia aérea, tá certo? E tem uma estatística que diz o seguinte: a cada 100 voos que saem de Fortaleza, 75 cai. 25 chega lá. Você vai nesse voo. Então, meu caro jovem, não entrem nessa roubada. Não entrem nessa de procurar lá no mundo pessoas para se relacionar. Esse é o segundo item da aliança com Deus. Nenhuma, espiritualmente falando, nenhuma relação com o mundo. Isso também já foi falado anteriormente, tá bom? Outra coisa interessante, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no sétimo ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer
cobrança. O que significa isso aqui? Não é literalmente guardar o sábado, mas você precisa ter uma administração correta do tempo que Deus dá para você. Figurativamente falando, Deus deu 6 dias para nós trabalharmos e um dia para nós descansarmos e descansarmos adorando a Deus. Que na época do Velho Testamento era o dia de sábado. Nenhuma obra servil fareis, nada. Mas como está o seu coração? Você quer trabalhar mais ainda no sábado, no domingo, para ganhar mais dinheiro? Isso é um coração ganancioso. Você está gastando o tempo que Deus deu para você adorar de maneira inadequada. Se os seus negócios tomam a sua mente, pelo menos no primeiro dia da semana do Senhor, que hoje nós escolhemos esse dia para dedicar ao Senhor, o que você está fazendo? Vai para a praia de manhã? Vai trabalhar? Hoje com home office, o cara fica em casa. Vou trabalhar porque eu vou ganhar mais a simpatia do meu chefe, daqui a pouco. E tem uma coisa, o chefe vai ligar para você. Hoje em dia, o negócio é sério. No tempo que eu era engenheiro, eu esperava 3 dias vir uma planta de São Paulo com a modificação de um projeto que eu estava executando. Eram 3 dias para chegar. Hoje em dia, o chefe te liga meia-noite. Está aí no teu zap, a planta aí, amanhã de manhã tu resolve isso aí. Você tem que ser sério nessa questão de administrar o seu tempo. Você tem que escolher diariamente um tempo para Deus. Pelo menos 3 horas, no padrão aqui. Estou brincando, nem todo mundo pode sair. Mas 10, 15 minutos você pode. Se for na palavra de Deus, na presença de Deus, pelo menos isso aí, meus irmãos. Você tem que administrar o seu tempo. O tempo diário de encontro com Deus e o tempo semanal para adorar a Deus. Está claro isso aí, meus irmãos? Administração do tempo. Muitos hoje são viciados em trabalho, são como é que chama? Workaholic, né? Irmãos, isso não pode ser conosco. Nós precisamos separar direitinho o tempo de Deus para nós, diariamente e semanalmente. Amém? Muito bem, esse é um outro item da aliança. Ainda mais guardaria o ano sabático, de 7 em 7 anos. Você tinha um ano que você não planta. O 8º ano. Descansar a terra. O que aqui significa? Você precisa crer em Deus. Como que você vai passar o ano sem plantar? E quando chegar o 9º ano, como é que fica? Não andeis ansiosos pela vossa vida, disse o Senhor Jesus, não é verdade? Irmão, nós precisamos confiar em Deus, tá? Do ponto de vista prático, eu digo para você, você tem que tirar férias. Você tem que tirar férias com a sua esposa, deixa os meninos para lá. Tem muito casamento que se acabou por conta de falta de equilíbrio na atenção ao marido, à esposa e aos filhos, a distribuição adequada disso aí. Você precisa tirar um tempo maior para fazer manutenção no seu casamento. Longe de tudo, longe de todos. Seja lá onde for, no hotel 5 estrelas, no 2 estrelas, 1 estrela, 100 estrelas, seja lá onde for. Arranje um tempo para estar só com a sua esposa, o seu esposo, ou que seja com outros irmãos, mas que saiam juntos para sair da rotina. A rotina às vezes nos desgasta, irmãos, e desgasta o casamento. Tudo isso, irmãos, são princípios que nós aprendemos aqui de administração do nosso tempo. E olha mais, também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua. Aí ele vai dizendo tal. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo lançamos sortes a respeito da oferta da lenha, nos comprometemos, versículo 35, a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra. O melhor do nosso produto nós vamos dar para Deus. Mais uma lição aqui.
as primícias do seu tempo. Primeiras horas do dia você dá para quem? Você amanhece o dia olhando as notícias, o celular, o WhatsApp, Facebook, Instagram. E quem sabe lá no meio-dia dá uma olhadinha num versículo da Bíblia para convencer um pouco a sua consciência de que, não, eu estou me lembrando de Deus aqui. Irmãos, as primícias do nosso tempo devem ser dadas para Deus. Eles se comprometeram com isso também, tá? E de todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Ou seja, a lei é a base, irmãos, da nossa vida, tá? Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos. Aí ele vai prometendo, trazer os dízimos. Os levitas dizem, nós vamos também dar o dízimo dos dízimos, porque os levitas recebiam dízimos. Mas do dízimo que eles recebiam, eles estão, nós vamos fazer de acordo com o que está escrito na lei. Está escrito assim, que nós vamos dar o dízimo dos dízimos. Resumindo todos esses versículos, para a gente acabar aqui o capítulo 10, e nós vamos já encerrando, como anda a nossa questão de administração dos nossos bens materiais? Você está cuidando bem das ofertas? Como é que está a sua oferta? O dízimo é obrigatório? Eu não digo que seja, mas deve ser o mínimo. Dízimo não é obrigatório não, mas pelo menos o dízimo é interessante você dar. Como é que está a sua vida de oferta de bens materiais? Aqui, o último versículo, a última frase desse capítulo diz o seguinte: não abandonaremos o templo do nosso Deus. Essa é a última frase da aliança. Você não quer escrever assim não na sua Bíblia? Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Eu fico por aqui, meus queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos reconstruídos espiritualmente. Amém? Aqui tem muitos princípios, eu pulei aqui muita coisa. Voltem para a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, estudem a partir do que você ouviu hoje. Tem tantas coisas na Bíblia que vão falar sobre isso. A administração do tempo, da família, dos bens materiais, o estudo da palavra de Deus. E se por acaso tem alguém aqui que não entrou ainda na casa de Deus, não entregou o seu coração para Jesus, entregue hoje. Arme a sua tenda do lado da tenda de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa, essa é a melhor coisa que a gente faz na vida. Talvez você que está aqui pela primeira vez tenha achado estranho essas palavras todas, muita figura, né? Muito figurativo. Mas resumindo é o seguinte, nós precisamos do templo maior que é Jesus Cristo. O nosso coração deve estar em Jesus Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus e Ele morreu por nós para que nós moremos não apenas junto dEle, nós moremos dentro dEle. A realidade do Novo Testamento é essa, nós habitando em Cristo. E vocês sabem que a Bíblia vai terminar com a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens, onde Deus vai, enfim, em toda a eternidade, morar junto conosco. Se você ainda não mora junto com Deus, receba Jesus hoje à noite no seu coração, invoque o nome dEle, fala assim: Senhor, eu quero você para dentro de mim, venha morar em mim que eu quero morar em você. Com certeza Ele vai ouvir a sua oração e você ganhará uma nova vida. Se você tiver essa experiência, compartilhe conosco, nos procure e nós podemos ajudar você a continuar a crescer nessa experiência. Amém? E aos amados irmãos que já, no Novo Testamento, nós já moramos dentro do templo, não é isso? A igreja é a casa de Deus, ou seja, nós colocamos a nossa casa dentro da casa de Deus. No tempo de Neemias, eles no máximo se aproximaram da casa de Deus, mas hoje
nós estamos morando dentro da casa de Deus. Que isso seja uma realidade, irmãos, em nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém.